Olá, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando o programa Intercampus. Você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo MinUFG. A Liga Acadêmica de Histologia e Biologia Celular da Universidade Federal de Goiás realiza no próximo dia 7 de outubro, no Instituto de Ciências Biológicas, um curso sobre métodos alternativos ao uso de animais em pesquisas. As inscrições podem ser feitas por WhatsApp no número 62 8245 8038. A taxa de participação será de R$ 12 para pagamento antecipado e R$ 15 no dia do evento. A atividade terá início às 2h da tarde. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado. Hoje é segunda-feira, dia da nossa parceria com a Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Quem nos conta as informações de lá é a jornalista Ana Carolina. Olá, Ana, tudo bem? O que você nos conta hoje? Bom dia, Ana Flávia. Bom dia, ouvintes do Intercampus. Então vamos comentar sobre as principais notícias da semana na UEG. O egresso do curso de Cinema e Audiovisual do campus Laranjeiras da Universidade Estadual de Goiás, Rafael da Silva, foi premiado durante a terceira edição do Cine Baru, Mostra Sagarana de Filmes, evento que ocorreu em setembro em Minas Gerais. Rafael levou o prêmio de melhor filme, concedido pelo júri popular da mostra, pelo seu curta-metragem de ficção A Piscina de Cair. Além do filme de Rafael, o Cine Baru exibiu ainda outros filmes de egressos da graduação em cinema e audiovisual, como O Retorno da Vênus e Donaira, de Vanessa Gouveia e Caco Olímpio, respectivamente. E o curta O Cinema que Não Se Vê, do aluno Eric Eli. E a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Goiás informa que são abertas as inscrições para o processo seletivo no mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde, CAP. O curso é oferecido no campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas, Henrique Santilo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 1º de novembro, na Secretaria do Programa, situada na rodovia BR-153, quilômetro 99, quadra área, bloco 4, Anápolis. São 14 vagas, distribuídas entre as duas linhas de pesquisa. A lista com os docentes e suas ofertas de vagas está disponível no site da UEG, www.ueg.br, e no site do programa, www.cap.ueg.br. CAP é com P mudo. A lista de documentos necessários para inscrição está disponível no edital de abertura. E o Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado divulga a realização do terceiro Simpósio de Ciências Ambientais nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, no bloco 4 do CECET. As inscrições podem ser realizadas no link disponível no site da UEG. Durante o evento, serão realizadas palestras, mesas redondas e minicursos com a temática do Cerrado, propondo a atualização de conhecimentos relacionados à área de ciências ambientais. O simpósio também visa promover a integração entre pós-graduandos, docentes e estagiários de iniciação científica. E por hoje é isso. Até a próxima semana, Ana Flávia. Muito obrigada, Ana, e até a próxima semana, então. E entidades do setor educação prometem novas paralisações para os dias 2 e 3 de outubro. As informações a gente confere com a jornalista Isara Carrijo. Entidades do setor da educação divulgaram na última sexta-feira uma nota conjunta de convocação à greve nacional da educação de 48 horas, nos dias 2 e 3 de outubro, com atividades internas nas instituições no dia 2 e grandes atos de rua no dia 3 de outubro. A greve tem apoio da União Nacional dos Estudantes, Associação Nacional de Pós-Graduandos, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás e o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação de Goiás.
Entre os pontos criticados estão o contingenciamento de verbas às universidades e institutos federais, a diminuição de recursos para ações de extensão, redução no número de bolsas de pesquisa na graduação e pós-graduação, o programa Futurice e a reforma da Previdência. A DUFG Sindicato vai oferecer transporte gratuito para o Ato Nacional em Defesa da Educação Pública e da Soberania Nacional. Essa mobilização está sendo coordenada pelo Fórum Nacional Popular de Educação, o FNPE, e será realizada na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, às 4h30 da tarde, na Câmara dos Deputados, em Brasília. E este ano já são várias as paralisações aí do setor educação no Brasil. E o que tem levado as pessoas às ruas em defesa da educação são vários aspectos que envolvem o setor. Desde a posse do novo governo federal, que se viu enredado aí em polêmicas e problemas. Em fevereiro, o Ministério da Educação, então sob o comando de Ricardo Vélez, pediu que crianças cantassem o hino nacional nas escolas e fossem filmadas. 2 meses depois, Ricardo Vélez foi demitido após inúmeras críticas sobre sua postura e decisões. Em abril, Abraham Weintraub, atual ministro da Educação, tomou posse e, no mesmo mês, deu início ao que podemos considerar o estopim dos movimentos que se seguiram. No dia 30 de abril, o MEC anunciou o corte de 30% no orçamento das universidades federais. No dia 15 de maio, aconteceram diversas manifestações pela educação. Os movimentos atingiram todos os estados do país, incluindo o Distrito Federal. Foram mais de 200 cidades. Ainda em maio, no dia 30, novas manifestações aconteceram em todo o país. E no final do mês de julho, a educação já havia perdido mais de 6 bilhões de reais em investimentos, considerando todos os cortes de 2019. Em agosto, o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, anunciou que iria suspender o pagamento de bolsas para mais de 80 mil pesquisadores e 4.500 bolsas de pesquisa foram suspensas. Atualmente, todas as instituições federais de ensino superior estão com risco de paralisar suas atividades por conta da situação orçamentária. Estamos apresentando Intercampus. E olha só, o Ministério da Educação realizou na manhã desta segunda-feira uma entrevista coletiva para falar sobre a liberação de 1 bilhão e 821 milhões de reais para a pasta. Esse total será destinado principalmente para as universidades e institutos federais. A informação foi divulgada pelo portal de notícias G1. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, as universidades e institutos vão receber 1 bilhão e 156 milhões de reais do total descontingenciado, o que representa 63,4% do total. O recurso chegará às instituições imediatamente, segundo anunciou o ministro durante a coletiva hoje de manhã. Há uma semana, o governo anunciou que liberaria 8 bilhões de reais contingenciados em várias pastas, sendo 1,6 bilhão para a educação. Desde o início deste ano, o MEC já passou por 2 contingenciamentos no orçamento, 5,8 bilhões em abril e 348 milhões em julho. A Defensoria Pública da União chegou a entrar na Justiça pedindo o fim da suspensão das verbas das universidades federais do Rio de Janeiro. No início do mês, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, anunciou o corte de 5.613 bolsas, prevendo uma economia de 544 milhões de reais em 4 anos. A suspensão dos recursos valeria para todos os cursos, até aqueles com boa avaliação e que produz pesquisa de ponta. 10 dias depois, o MEC anunciou o desbloqueio de parte dessas bolsas. Foram liberadas 3.182 bolsas de pós-graduação de cursos com alta avaliação. De acordo com o MEC, a liberação de 270 milhões de reais anunciada nesta segunda-feira será para pagar as bolsas atuais da CAPES. Segundo a pasta, 2.431 bolsas seguem suspensas porque foram cortadas por terem baixo desempenho. Agora uma notícia aqui da Universidade Federal de Goiás. A UFG está com inscrições abertas a mais um processo seletivo para ingresso na instituição. Desta vez, as 880 vagas disponíveis em praticamente todos os cursos de graduação oferecidos pela instituição, em suas regionais de Catalão, Goiânia, Goiás e Jataí, são destinadas a 3 categorias diferentes. Estudantes da própria UFG que queiram mudar de curso, a chamada transferência interna, ex-estudantes da UFG que pretendam reingressar na universidade
E há também vagas para estudantes de outras instituições de ensino superior que queiram vir para a UFG por meio de transferência facultativa, a chamada transferência externa. Para a gente saber mais sobre esse processo seletivo, a gente conversou com o professor Laurence Gonzaga. Ele é diretor do Centro de Gestão Acadêmica da UFG. Vamos ouvir. Olá, professor Laurence. Obrigada aí por aceitar nosso convite mais uma vez. Bom dia, Ana Flávia. Estamos à disposição. Nós é que agradecemos a oportunidade para a gente poder explicar mais sobre os editais de ingresso na UFG. Então, professor, são muitas modalidades aí previsto nesse edital, né? Vamos tentar explicar aí, ainda que de maneira resumida, quem pode participar desse processo seletivo. Por exemplo, qualquer estudante da UFG pode participar da chamada transferência interna? É para qualquer curso? No caso, o estudante da UFG é a transferência interna, né, que é a mudança de curso, né? Então, ela é prevista no nosso regulamento e também colocada no edital a sua definição. Então, os estudantes da UFG, e aí eu faço destaque para todas as regionais, né, podem escolher, sim, outro curso que assim desejarem. Mesmo que seja muito diferente da área que ele está cursando, né, professor? Isso. A mudança de curso, ela não tem nenhuma limitação com relação à área e a modalidade do curso. Uhum. E no caso aí de ex-estudantes da UFG, o reingresso é para quem não conseguiu concluir um curso por qualquer motivo? Então, sim para a primeira e não para a segunda parte, né? Então, o reingresso, ele tem alguns limites, né? Então, ele é para aqueles ex-estudantes mesmo da UFG, mas que ainda exista o curso que foi desvinculado. E ele não pode ter sido excluído por falta de tempo para integralização curricular, ou algum tipo de exclusão por decisão administrativa, judicial, ou que tenha já desistido do curso aqui formalmente. Então, esses não podem. Então, é para aquele que foi excluído em alguma das regras de exclusão da UFG. Então, tem algumas limitações aí, mas é sim para os ex-estudantes da UFG. Uhum. Observadas essas ressalvas. Tá certo. E no caso da transferência de alunos aí de outras instituições para a UFG, professor, pode ser de qualquer instituição? Por exemplo, pode ser de instituição pública, privada? Tem que ser para o mesmo curso? Pode mudar de curso? Isso. A transferência externa, que é a transferência facultativa, ela o objeto dela é para estudantes de outras instituições de ensino superior, sejam elas privadas ou públicas. Então, esse estudante pode vir para o curso que ele já estava fazendo, desde que haja vaga, ou pode ir para um curso afim. Agora, esse curso afim, ele deve ser analisado numa tabela, que é um dos anexos do nosso edital, que mostra a relação de cursos considerados afins. Então, ele tem que estar lá para poder ser pleiteado. Então é um pouco diferente do do estudante que já está na UFG, né? Nesse caso aí, ele não pode escolher qualquer curso que ele quiser, não. Tem que ser ou o mesmo curso ou um curso afim. Perfeito, é isso mesmo. O entendimento é esse. Tá certo. Professor, e como é que é feita a seleção desses candidatos? Só vale a nota do último Enem? Nessas modalidades, desse edital em específico, é pelo Enem, com a possibilidade dele escolher, desde 2009, né, o melhor Enem dele. Entendeu? Então, 2009, 10, 11, 12, ele pode escolher um dos anos, né, logicamente, a melhor posição dele, para poder fazer a inscrição. Nesse caso, professor, tem como o candidato, por exemplo, simular qual que é a melhor nota que ele tem? Com qual nota ele vai ter mais chance? Porque há um peso aí diferente para cada curso, né? Isso. Aí o importante é que a gente sempre orienta que ele busque o edital, porque lá tem determinados grupos de curso, tem pesos distintos. Né? Então ele tem que fazer o cálculo conforme o curso que ele está pleiteando. Ele pode fazer essas simulações, sim. Professor, no caso aí dos cursos de música, né, porque também há vagas, né, nesse edital, né, para cursos de música. Aí o candidato tem que fazer aquela prova de verificação de habilidades e conhecimentos específicos? Isso, justo. Todo o processo ele é baseado no critério de seleção Enem, como eu acabei de dizer. Esse, de forma excepcional, para o curso de música, nesse caso tem a prova de verificação de conhecimentos e habilidades específicas, o conhecido VHCE. Então, ele está previsto no cronograma, tem que observar a data para aqueles que escolheram os cursos de música.
Como são muitas vagas, né, professor, nesse processo seletivo aí, né? Só aqui para a Regional Goiânia são mais de 450 vagas em 91 opções de curso, então vale a pena o estudante aí que deseja ingressar na UFG dar uma observada lá no edital, não é? Sim, é uma oportunidade muito interessante, né? Então, com várias modalidades e com quantitativo de vaga preciso, né? Então, a gente sempre orienta entrar no site, observar as informações, ver o perfil do que pleiteia, né, para que possa concorrer a essas possibilidades. Né? E aí, né, professor, vale a gente ressaltar que tem vaga para cursos muito concorridos, né, medicina veterinária, várias engenharias, né, então vale a pena dar uma olhadinha lá, porque pode ter muita chance de ingresso aí para esses estudantes, né? Sim, as chances são bem expressivas, aí, o quantitativo de vagas interessante. Então, assim, a oportunidade está colocada no edital público de forma isonômica para todo mundo. E até quando as pessoas podem se inscrever a esse edital, professor? Então, as inscrições até 11 de outubro. Tudo pelo sistema do Centro de Seleção. Então, professor, é entrar lá no site do Centro de Seleção da UFG e conferir todas essas informações lá nos editais publicados lá na página, né? Isso, a gente sempre orienta e tenta frisar a questão do candidato acompanhar, né, as informações no site, né, ler o edital, o cronograma, os anexos, né, para que não seja surpreendido aí por alguma falha, né, no sentido de perder um prazo, que pode perder uma chance única na vida das pessoas. Tá certo. Professor Laurice, diretor do Centro de Gestão Acadêmica da UFG, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui ao programa Intercampus. Nós que agradecemos, Ana. Estamos sempre à disposição para poder conversar aí com vocês e com a sociedade em geral. Obrigada, professor. Um abraço. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde. E olha só, um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra a redução no número de bibliotecas públicas aqui no estado de Goiás. Para a gente saber mais sobre esse assunto, a jornalista Isaura Carrijo conversou com o professor Edson Vieira. Ele é superintendente do IBGE aqui em Goiás e também é professor da FACE, a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia da UFG. Vamos acompanhar a entrevista. Bom dia, Edson. Obrigada por falar com a rádio da UFG. Bom dia, Isaura, e a todos os ouvintes da rádio UFG. É um prazer estar com vocês. Então, atualmente, para a gente se situar, quantas bibliotecas públicas existem em Goiás? Olha, atualmente a gente tem 195 aqui espalhadas por todos os municípios do estado. Uhum. Tem município que não tem ou que nunca teve biblioteca pública, professor? Tem sim. Nós tivemos uma redução de 2014 para 2018 de 235 para 195. Então é uma redução significativa, né? Uhum. Mesmo em 2014, quando o número era maior, né? Se a gente considerar que a gente tem aqui no estado 246 municípios, a gente percebe que a gente tinha municípios que não tinham bibliotecas públicas aqui no estado, né? E além disso, a gente tem essa redução aí, uma redução significativa de quase 18%, né? O que é um indicativo ruim para o estado, enfim, para a educação também, né? Claro. Qual que foi o período em que a pesquisa foi realizada e qual que foi a abrangência em todo o estado, foi isso? Isaura, essa pesquisa é municipal, é uma pesquisa regular do IBGE. Todo ano o IBGE a realiza em todos os municípios brasileiros, 5.570, né? Sim. Nós estamos repercutindo agora os resultados de Goiás, mas a pesquisa traz informações para todos os 5.570 municípios. Agora, professor, Goiânia está entre os municípios pesquisados, né? Qual que é a situação das bibliotecas públicas aqui na capital? Olha, na capital a gente acabou não tendo um reflexo muito grande aí em relação a essa queda, né? A gente acredita que essa queda esteja espalhada mais para os municípios do interior. Nós temos no estado muitos municípios que têm população baixa, que não tem uma dinâmica de crescimento significativa e que dependem muito da administração pública para garantir os seus orçamentos anuais. E esses municípios têm sofrido muito com essa redução da arrecadação pública no nível federal, no nível municipal e no nível estadual, porque não tem
uma dinâmica econômica capaz de garantir uma arrecadação suficiente para manter todo o seu aparato em todas as áreas em que o município tem que atender. Então, há indícios de que essa crise econômica que foi iniciada no final de 2014 tem contribuído para que a gente tenha essa situação relativa às bibliotecas nos municípios goianos, né, mas que atinge também outros setores. Essa pesquisa, ela também traz dados da questão da segurança alimentar e a gente percebe que é um assunto que está relacionado à educação, porque se a gente não tiver uma boa nutrição para as crianças nos seus primeiros anos de vida, as crianças podem ter seu desenvolvimento cognitivo e a sua capacidade de aferição de conteúdos relacionados a todos os assuntos comprometida ao longo de sua vida, né? E essa questão orçamentária parece estar atingindo também esse tema. Agora, a tendência na sua avaliação, professor, é haver mais fechamentos ainda de bibliotecas públicas? Olha, é difícil de a gente cravar essa tendência, mas a gente, principalmente agora nesse ano de 2019, se a gente julgar pelo que está acontecendo na economia, a gente não pode dizer que houve uma melhora na economia capaz de mudar esse cenário orçamentário do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios, aí já estou falando em nível nacional. No caso do estado de Goiás, a gente percebe inclusive que o estado que tem um histórico de crescimento econômico, principalmente nos últimos 10 anos, superior ao da economia nacional como um todo, nesse ano parece estar apresentando resultados piores do que os do Brasil. Analisando os dados que o IBGE tem acerca de comércio, indústria, agropecuária e setor de serviços, somente a indústria está com a situação melhor do que a média nacional, os outros setores todos encontram-se numa situação um pouco inferior. Agora, Isaura, não só a questão econômica talvez nos ajude a explicar essa questão da redução das bibliotecas, né? A gente tem uma mudança do comportamento da população que tem a ver com toda essa disseminação e uso de tecnologias novas. A gente tem hoje pesquisas muito mais realizadas por meio da internet, né? Parece que as novas gerações já não são tão afetas à consulta aos livros como as gerações mais antigas. Então, nós que somos de uma geração diferente sabemos que muitas pesquisas eram feitas em enciclopédias, eram feitas em livros, né? Em materiais impressos, inclusive revistas semanais impressas, o que realidade que mudou muito hoje, né? Então, eu acredito que essa questão não tem a ver apenas com escassez de recursos orçamentários, tem a ver até com a mudança de comportamento da população. Aqui mesmo no IBGE, nós temos várias publicações que ficam disponibilizadas na nossa biblioteca e o número de usuários que vêm à biblioteca que nós temos aqui em Goiânia, e todas as unidades da federação têm essas bibliotecas, caiu muito ao longo dos anos, né? E as consultas, as publicações e informações do IBGE têm sido cada vez mais feitas pela internet. O número de acessos e de usuários que nós temos hoje no site do IBGE cresceu de maneira muito significativa nos últimos anos, ao contrário do que aconteceu com as visitas de usuários à nossa biblioteca. Tá certo, nós conversamos com o professor da FACE UFG, também superintendente do IBGE Goiás, o Edson Vieira, né, trazendo detalhes sobre esse levantamento realizado pelo órgão, né, que interfere tanto, né, na vida da população. Professor Edson, obrigada pela sua participação aqui na Rádio Universitária. A rádio está sempre aberta para a divulgação dos trabalhos do IBGE, viu? Nós que agradecemos, Isaura, e estamos sempre à disposição também. E com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Ana Cláudia Rezende. Obrigada pela audiência e até amanhã.